operações durante 5 minutos na Bolsa de Valores. Um resultado de 290 pontos de lucro aqui no mini índice, né? Saldo entre compra e venda. Como isso foi possível? Eu sou o Everton Luiz, trader desde 2017. E agora, no final do ano de 2020, que é hoje, dia 21 de dezembro, fazer algumas considerações sobre as operações de hoje. Vou explicar como é que foi feito, qual que é o raciocínio utilizado, que cuidados que devem ser tomados e uma adaptação que eu fiz aqui, tá? Testando essa adaptação, deu certo, vou passar aqui como é que foi isso. Então, assim, a gente está aqui nos últimos pregões do ano, né? E o mercado está com menos volatilidade. Acho que não é só por ser fim do ano, mas por estar a um preço muito alto, tá? O índice Bovespa no Brasil acontece isso, aconteceu no passado esse padrão e tende a estar se repetindo de preços mais, quando chega a preços mais altos a volatilidade diminui, tá? Isso aqui está perto do topo histórico, lá no gráfico diário lá. Abriu em gap aqui bem para baixo, né? Hoje é segunda-feira. Então deu essas operações aqui, eu vou comentar sobre alguns cuidados utilizados e deu com bastante tranquilidade essas situações que hoje. Então, como é que você de repente pode aproveitar? Tá? As operações, então assim, por volta aqui de 4h15, 4h20 da tarde, eu já vindo observando o mercado antes, se daria certo fazer operações com esse oco aqui. Aí você vê o risco está bem maior que o retorno. Não necessariamente. Por quê? Porque se aguarda um ponto aonde, por exemplo, para comprar, você aguarda um ponto onde o mercado está praticamente todo para cima. Então a ideia é que ele vá esses 20 pontos aqui e não passe nem perto de você ter isso aqui de risco. O mercado ainda andando aqui, né? Vou colocar mais uma consideração aqui. Antes aqui de ir para mostrar a operação feita lá. O preço está sendo formado. Para que você consiga ter um lucro operando day trade na bolsa de valores, é preciso que você entenda esse processo de formação de preço aqui, enquanto o mercado está acontecendo. É preciso que você entenda a sequência aqui, o que significa estar acontecendo isso aqui. Ó, ele acabou de abrir, passou de baixo para cima e daí ele foi testar aqui a resistência. Aí ele pode, passou de cima para baixo, agora passa de baixo para cima, enfim, entender essa formação aqui do preço. Então nessa parte entra o estudo, tá? Estudo técnico que no caso análise técnica, aprender a analisar o preço, aprender o que ele está fazendo. Eu diria que é como você entender o que ele está fazendo. É dessa maneira que você deve pensar. E não pensar em prever o que ele vai fazer. Por mais que você precise, por exemplo, aqui comprar num ponto, e aí ele tem que subir até outro ponto ali mais caro para você vender, comprando aqui. Ou então, se você acha que vai cair, você vende aqui, compra aqui. O raciocínio não é você prever o futuro, mas sim entender o que significa isso que ele está fazendo. É suficiente isso. Tá? Tem essa linha de raciocínio. Tá? Então, entender o preço. Segundo, ter uma margem de garantia adequada para a quantia de contratos que você quer operar. Né? E uma condição ali que você possa suportar um risco, porque o mercado nunca vai só subir ou só cair de uma vez. Ele anda oscilando. Oscilação é essa que você precisa entender como ela é feita. E aí você aguentar que o saldo da tua conta vai, enquanto está posicionado, ele vai variar desse jeito aqui, né? Então é isso, conhecendo como que o preço se movimenta e tendo a margem de garantia, você tem como suportar algum nível de risco calculado e você precisa aceitar algum risco, tá?
Então, essas são algumas considerações fundamentais, mostrando aqui o que ele está fazendo. Que, né, o preço está andando aqui, né, você tem que entender esse processo. Aí lá no fim do vídeo eu vou passar algumas dicas de como é que você estuda isso aqui, tá? Agora vamos lá para a operação. No gráfico de 30 minutos, tava da seguinte maneira. O candle abriu aqui, esse candle aqui, tá? Ele tava aqui assim, a hora que eu comecei a analisar ele, a hora que eu voltei para a mesa. Então, você tem que esperar fechar o 30 minutos. Ó, coloquei no 30 aqui, ó, 30, Enter. 30, Enter, no Profit Chart. Falta 25 segundos para fechar, então tem que esperar fechar o 30. E aí ele fechou passando de baixo para cima, rompendo resistência. Essa resistência virou suporte. Aí esse suporte passou a virar preços de compra, né? Aí eu usei aquele oco lá de 20 pontos, fazendo sempre da seguinte maneira. Eu vou para o gráfico de 1 minuto para te ilustrar, mas a operação na hora é feita geralmente pelo 15, pelos 5 minutos, que é uma ilustração para você ver, tá? Ó, comprado aqui, ó, foi... Cadê o lápis? Não dá para ser, não. Linha. Se ele puxar uma linha diagonal, embaixo aqui, ó. Tá, ó. Impulsão, retração. Na verdade, ele deu uma retração aqui mais para baixo, né? Depois impulsão. Então, ó, aqui era suporte. Passou de baixo para cima. Ó, pega essa outra caneta, é essa aqui. Baixo para cima, rompeu o suporte. O suporte virou resistência. Rompeu a resistência, né? Passando de baixo para cima, rompeu a resistência, virou o topo. Aí esse topo virou fundo, suporte. Espera ele vir de cima para baixo. Entendeu? Ele veio um pouquinho aqui e voltou para baixo. Ele passou um pouquinho aqui do nível do... Ele rompeu e passou um pouquinho. A plataforma não está segurando. Enfim, e aí... Onde foi a realização do lucro? 20 pontos depois, no próximo topo. Até dá para ter carregado até aqui. Por que eu estou fazendo hoje esse 20 pontos ao invés de usar o oco de 50? Que a volatilidade está diminuída, né? Semana passada tem uma operação lá que deu stop porque eu queria estar tava na compra. Acabou sendo ali contra a tendência. Antes da confirmação de um sinal definitivo de mudança de tendência, conforme a teoria de Dow. Vou deixar na descrição do vídeo aqui uma matéria para você ver, um artigo sobre teoria de Dow. Olha aqui na descrição do vídeo, você pode acessar e ler. Enfim, resumindo, no mercado de baixa volatilidade, você alongar o alvo é um dos fatores que faz diminuir a probabilidade de acerto. Não só esse único fator, mas é um dos fatores. Então aqui foi o seguinte. Por que essa operação? Na hora eu estava olhando tempos mais longos, né? Mas eu vou enxergar uma linha de impulsão aqui. Ó, testou esse topo aqui, ó. Acho que ele testou ali, daí voltou. Eu fiz a compra. Aí, impulsão, retração, impulsão. E no meio desse caminho, ó, se eu acho aqui linha horizontal. Ó, compra esse tiquinho amarelo. Memoriza aqui que eu vou ter que apagar essa linha para pegar a ferramenta do Profit. Lembra dessa linha vermelha, tá? Aqui tá. Ó. Esse aqui é pontos de venda, ó. Topo. Entende? Esse aqui essa venda aqui é dessa compra aqui, que é fundo. Foi um médio para frente. Aí essa venda aqui, ó, no próximo topo, foi esticando o alvo dessa primeira compra aqui. Tá? Então, assim, ao invés de colocar aqueles 50 pontos fixos,
Foi pego quanto aqui? Do 90 ao 150. Cara, acho que nessa situação foi então aí 60 pontos, mais 20 no meio do caminho, 60, 80 pontos. A defesa de 20 pontos eu coloco ela sempre fixa, tá? Desde que ela dê um stop gain técnico e stop loss técnico. Ah, mas o stop loss é 150 pontos. Pois é, mas quanto voltou para trás aqui? 20? Então, assim, como é possível você ter uma operação onde volta tão pouco? E também lembrar que não é sempre que tem oportunidade para fazer esse tipo de operação. Às vezes tem, mas não é todas as vezes que tem. Então é colocado um stop loss lá que aguente a oscilação do mercado. Aqui foi uma operação boa, mas não é sempre que aparece uma dessa. Mas o que se quer dizer aqui é que o mercado voltou para trás 15, 20 pontos e operando dessa forma, aguardando por operações de alta probabilidade e tem uma operação primária com alvo e dentro dela vários scalps. Então deu aqui 80 pontos com risco de 20 pontos. Mas novamente dizendo, você tem que aceitar o risco para entrar na operação. Você tem que conhecer o risco que você vai assumir e aceitar ele. Somente assim você vai ter como fazer operação em renda variável. E aqui também, ó, compra. Provavelmente aqui eu queria esticar para cá, ó, suporte, tá? Resistência. Não foi de imediato. Foi primeiro essa compra aqui, ó. Não foi. Aí por que teve outra compra ali, ó? Teste de novo de suporte, apostando em falso rompimento de suporte, uma tendência de alta, que ele ia passar de cima para baixo, ó, rompendo suporte. Rompimento de suporte em tendência de alta, e suporte rompido vira resistência, daí ele consegue passar de baixo para cima rompendo, tá? Como você vai perceber essas coisas? Tem que conhecer a teoria e praticar bastante, acompanhar a tela durante uma extensa quantidade de tempo. Depende da pessoa, isso vai ser semanas, meses, anos, para você conseguir ter essa prática e com isso conseguir operar com mais confiança. Tá? Você se sentir, entender que você está entendendo o que está acontecendo, que você está assumindo um risco, que você está entendendo o que está acontecendo. Então, a linha amarela aqui é compra, né? A linha verde ali é venda. Vou apagar aqui de novo. E mesma coisa que aconteceu ali, ó, na próxima operação. Ó, sou de baixo para cima rompendo resistência. Resistência virou suporte. O mercado voltou e testou suporte. Suporte virou resistência, mas a tendência era de alta nos tempos maiores. Então deu para comprar aqui num suporte mais baixo. Aqui. Comprou mais um lote aqui embaixo. Ó, suporte nos tempos maiores. Essa pontilhado verde aqui comprou ali. Vendeu numa resistência. Então foi uma defesa, melhorou o preço médio. Não tinha como ter certeza que ele ia romper essa resistência dada pelo suporte rompido. Mas ele foi, ó. Foi aqui até o próximo topo. Eu não lembro aqui que quantia de contratos que estava, mas eu acho que era umas 3 vezes o lote inicial. Então acho que teve uma defesa aqui, que foi esse ponto aqui, ó. Passa de baixo para cima rompendo, daí o fundo vira topo. O topo vira fundo aí você compra de volta no fundo aqui, ó. E para 20 pontos, ó. Até a próxima resistência. E aqui mais um contrato saindo, a saída total, ó, próximo do... Dá para ter pego alguns pontos a mais. Ó, ali no topo, mesmo assim, ele não teria testado. Nesse caso, ó, ele em vez de ir no 290, ele teria dado uma saída no 80, no 75, mas foi saído no 60. Daria para ter ganho 20 pontos a mais, mas a questão do risco, né? Preço testado é preço pago? Pode ser, mas é uma sombra do gráfico de 1 minuto e muito lá do passado, então ela não tem uma força tão grande assim. Tá? Então, aí foi saído, né? Foi carregada a compra desde 89 até o 260.
assim, na hora a gente só olha assim, aquela linha pontilhada da trava de perda e aonde que está o teu preço médio e o número de contratos tem que ser rígido ali para não exceder o máximo, né? Você vai entrando parcialmente. Mas no financeiro eu realmente não lembro. Então, o número de contratos que eu venho carregando aqui realmente só vai ver depois. Era dentro do que essa conta permite, né? Dentro do que a corretora libera e que você tem que planejar previamente. Mas carregou até do fundo ali até o topo, ó. Acho que foi daqui a aqui essa operação. Deixou de ganhar uns pontinhos ali e tal. E daí isso acabou sendo o topo. Isso aqui era que horas? 16h37. Com a proximidade das 5, que é a última hora do dia, começa a ficar perigoso, porque o horário para operações day trade já vai chegando perto do horário que a corretora vai liquidar operações das quais você use margem de garantia para day trade. Esse é um dos fatores de risco. A proximidade com o fechamento do candle de 60 minutos é um perigo, você tem que cuidar. Eu evitaria abrir operações depois de 4h40, isso na época de hoje, final de ano. E sem falar que depois das 5 o mercado deu esse soco aqui enorme para baixo. Na primeira vez que depois das 5 horas o mercado estava desconfigurado. Então, considerando ali que chegou perto do topo já, comprado, perto do fim do mercado, foi hora de zerar. Então, isso aqui deu a primeira operação 16,23, porque assim, você pode fazer, quando você quer adaptar o teu setup, fazer adaptação na tua metodologia, e observando aqui o que aconteceu, o que estava acontecendo antes. Então, e se fizesse operações mais curtas, será que ia dar certo? Dado a pouca volatilidade? Bom, sim, porque de 16,25 até 16,37, 12 minutos, isso aqui deu 300 pontos. Em quanto tempo? Em torno de 10 minutos. 5, 10, teve uma operação aqui que levou 5 minutos. Então, as operações curtas podem ser uma alternativa para você bater algum tipo de meta mais rápido. Eu ensino também operações longas, de tendência, tá? Mas nunca sempre somente esperando o alvo. Então, mesmo operação de tendência tem scalp no meio, como foi essa daqui. Deu quantos pontos essa última? Nossa, uns 200 e pouco. Mas a cada suporte que ele rompia a resistência e ele voltava a virar suporte, dava uma compra de 20 pontos. Então, no fim das contas, dá um resultado mais interessante. E o risco pequeno, né? Porque foi começada a compra aqui, o mercado foi lá para cima, não foi para baixo. Então, uma outra dica é você ser seletivo, se aguardar por operações boas. Então é isso, o mercado está formando ainda, mas já vai fechar em poucos minutos. Então, se inscreve no meu canal, no YouTube. Tá? O canal é esse aqui, ó. Você digita, pode pesquisar dessa forma. Day Trade no alvo. Você pode ver todos os vídeos aqui que já foram publicados. Na data de hoje, aqui, de 21 de dezembro, deve ter aproximadamente 60 vídeos. Pode ir assistindo, porque eu mostro aqui dia a dia de operações. Então, acaba sempre tendo algo novo aí para trazer, algum tipo de aprendizado. Você pode conferir aqui esse canal no YouTube. Segue aqui o Instagram, @EvertonTrader. E para você entender a fundo, com todos os detalhes, movimentação de preço e controle de risco, acesse esse link aqui na descrição do Instagram, na descrição do perfil, ou vai estar na descrição do vídeo também. E aí, nessa página aqui, eu explico todos os detalhes, como é que você pode aprender a entender a bolsa de valores voltada a day trade, tá? Sem entender movimentação de preço e controle de risco. Bom, acesse a página, leia aqui, tem um vídeo, tem todas as instruções aqui para você saber mais sobre isso. Bons trades a todos!